Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco de um fragmento que escrevi no artigo para o site Clube Austral, denominado, conforme podem ver na tela, Nuances e Sentenças. Então, os convido para lerem o artigo completo, cuja descrição deixarei aí nos comentários, ou melhor, na descrição do vídeo, beleza? Então, neste artigo, coloquei vários fragmentos sobre assuntos diversos, assim, e vamos tratar um deles aqui, que é o de número 8, conforme podem ler na tela. Acredito que, inclusive, o número 7 aí também vai interessar a muitos do canal aí, voltado à questão aí da idealização, do amor romântico, etc., que já trabalhamos aqui. Não, o número 7 aí, para quem consegue ler na tela, é: por vezes o amor é tão somente o cadáver da paixão. Mas não vou abordar exatamente esse aqui, sim o número 8. Então vou fazer a leitura dele e comentar um pouco com vocês. Vamos lá então. Os mais livres não compreendem como os mais domados podem extrair o seu gozo da própria subjugação, tal como estes não entendem como os mais livres fruem suas alegrias a partir do autocontrole e das experimentações e decisões próprias. Então aqui, né, a primeira questão aí que podemos pensar é que eu oponho duas coisas aí, ou seja, livres e domados, né? É claro que esta relação ela não é absoluta, então não existe ninguém que é completamente livre, ninguém completamente domado, mas, né, obviamente alguns vão ser livres em alguma coisa, outros domados em outros, mas aqui usamos a oposição, né, justamente para tentar aí interpretar, né, as coisas, certo? De um modo facilitado ou sintético, por assim dizer, mas temos sempre que lembrar na realidade dos fatos, isso tudo é mais complexo. Mas enfim, então, os mais livres não compreendem como os mais domados podem extrair o seu gozo da própria subjugação, ou seja, muitas vezes a gente pressupõe erroneamente, né, que todos aspiram a mais liberdade. Certo? Eu vejo isso, inclusive, adentrando os meios libertários, por assim dizer. Né, ou liberais, libertários, e daí em diante, né, que é sempre pressupor que as finalidades vão ser sempre mais liberdade, né? Mas quando a gente olha para a realidade, a gente vê muitas vezes o contrário, ou seja, as pessoas se apegando a coisas que vão restringir a sua liberdade. Muitas vezes, quando a gente dá liberdade às pessoas, elas não querem. Né? Por exemplo, em muitas relações, se você vai deixar a pessoa mais livre, a pessoa quer ser menos livre. Ela prefere ser subjugada do que ser livre. Né? Eu digo tanto relações aí, né, de casais, etc., como também em outros âmbitos, certo? Muitas pessoas, por exemplo, a gente vê isso na questão dos estudos, né? Muitas pessoas, se forem deixarem livres para estudar, elas simplesmente não estudam. Elas mesmas falam que preferem que alguém mande elas estudar, senão elas não estudam nada. Né? Ou seja, elas não querem a liberdade no estudo, elas preferem ser mandadas para fazer as coisas. No trabalho é a mesma coisa. Existem muito disso, né? No trabalho, todo tipo de trabalho, quer dizer. E daí em diante. Ou seja, muitas vezes aqueles que aspiram mais liberdade, eles idealizam os outros achando que também eles aspiram a tais condições. Então, no fundo, quando também aí no âmbito político a gente diz, não, nós queremos mais liberdade no geral, na verdade, mesmo aquele que quer mais liberdade, se ele pensar bem, ele está impondo algo aos outros que não necessariamente eles querem. Ele está pressupondo que os outros também almejam a liberdade que ele almeja para si. Então ele está aí enquanto um egoísta, né, conforme eu coloco aí no canal, como um ente egóico, certo? Mas sem afirmar-se enquanto egóico, ou seja, que aquilo que ele está colocando é dele, não é dos outros, e que na verdade ele está impondo até mesmo a liberdade aos outros. Que a liberdade ela não deixa de ser uma imposição, entre aspas, por mais paradoxal que seja isso, né? Certo? Então é claro, quando se impõe, entre aspas, a liberdade, né, no âmbito político ou outro, né, se está fazendo também aí uma espécie de algo que pertence
a uma pessoa ou a determinados grupos de pessoas, certo? Mas que não pode de modo algum serem colocados como a condição necessária a todos, ainda que isso seja efetivamente colocado. Ou seja, os outros eles vão acabar se habituando àquilo que um grupo fez. Mas não necessariamente porque ele realmente queria ou demandava aquilo, mas simplesmente porque ele foi colocado. E a maioria das coisas do âmbito político, por exemplo, vão acontecer desse modo, né? Seja para mais liberdade ou para menos. Então é por isso que é um idealismo a gente achar que, né, necessariamente as pessoas vão querer uma sociedade mais livre. Não, não necessariamente. Por quê? Porque quando a gente olha inclusive o ser humano no seu âmbito psicológico, a gente vê que vários tipos psicológicos demandam condições de liberdade ou de dominação, de subjugação diferentes. Tem pessoas que são muito mais passivas, por exemplo, né, psicologicamente mesmo, e que vão se subjugar mais facilmente, ou que necessariamente precisam do mando alheio para que elas próprias mandem em si mesmas, digamos assim, né? Ou que, mais ainda, elas precisam do outro para estruturar o seu próprio ego, porque o seu ego é muito fraco ou frágil, né? Então não consegue reestruturar-se por si mesmo, então precisa sempre de uma vida alheia ali, impondo a ela uma forma de vida, porque ela não consegue criar uma forma de vida. Então, quando a gente pega esses estudos psicológicos e eleva para o plano político, por exemplo, a gente vê que, na verdade, também aí vai se estruturar uma espécie de subjugação, né? Ainda que para mais liberdade. Então, eu vejo que muitas vezes, né, como os libertários não olham as coisas pelo lado psicológico ou pelo lado, enfim, esses lados que eu coloquei, né, eles ficam falando na liberdade de modo abstrato, né? Mas essa abstração não leva a lugar nenhum. E é muitas vezes por isso exatamente que o mundo vai caminhando para uma tirania maior e menos liberdade, embora todo mundo esteja falando a palavra liberdade. Porque, ou seja, não se compreendeu esses fenômenos no seu cerne, né? E aí se fica falando palavras vazias, né? Flatus votis, daí em diante. Então, isso tudo leva ao que eu falei ali. Os mais livres não compreendem como os mais domados podem extrair o seu gozo da própria subjugação. Então, os mais domados, muitas vezes, eles não só precisam de mais rédeas, digamos assim, né? E eles demandam muitas vezes isso, mas eles próprios têm um prazer na subjugação. E isso vai desde o âmbito das relações mais comuns, se a gente notar isso, né? Com um olhar mais psicológico, como também a gente nota isso até mesmo dentro das relações sexuais, por exemplo. O próprio BDSM, por assim dizer, ele é baseado nisso. Ou seja, em que alguém vai extrair o seu gozo da subjugação, não do domínio. Por isso que no BDSM tu vai ter o dominador e o que não é, que é o dominar, digamos assim. Ou seja, o dominado ele extrai o prazer sexual dele do dominador. Certo? Enquanto o dominador tem o prazer maior em dominar. Então, ou seja, se a gente pega até mesmo essas relações que estão lá no subconsciente sexual, por assim dizer, e eleva para os outros planos, a gente também vê que isso aí se perpetua de algum modo, ainda que não seja, obviamente, através de uma energia sexual, né? Mas para outros âmbitos, né? Inclusive, eu acredito que careça aí de estudos entre isso, ou seja, uma relação entre a estrutura fundamental sexual, digamos assim, e a estrutura psicológica e depois a estrutura política. Em 3 planos, digamos assim, né? O sexual, o psicológico, que na verdade está muito junto, né? Mas obviamente o sexual ele vai envolver também uma questão mais fisiológica, né? Porque é o corpo inteiro, né? Digamos assim. Mas a questão então do prazer, da libido no seu nível sexual, misturado com a questão psicológica, misturada com a questão política, né? Inclusive eu tenho escrito várias coisas, não nesse âmbito aí, mas mais propriamente tenho pensado bastante coisa no âmbito psicológico político, né? De como a gente, na verdade, pode passar muitas das coisas psicológicas, inclusive de transtorno de personalidade, para compreender o âmbito político no geral, né? Mas isso é uma coisa que eu quero mais futuramente. Vai demorar talvez alguns anos aí, esses estudos que vem fazendo e escritos nesse sentido. Mas, enfim, né? Quando a gente nota esses 3 âmbitos, né, que eu coloquei, a gente vê que existe exatamente isso aí. Ou seja, que há um gozo na subjugação, a depender do tipo de pessoa, do caractere dela e daí em diante, né? E muitas vezes aqueles que têm um prazer mais no domínio ou mesmo na liberdade, né, eles não conseguem compreender como existe um prazer na subjugação. Né? Ou seja, ou melhor, como existe um prazer de alguns em serem subjugados. Então, quer dizer, quando a gente começa a fazer isso, a gente
entende a complexidade, a realidade um pouco melhor, né, do que se a gente apenas coloca todos como uma abstração, assim, todos vão ser livres, né? Todos, né, ninguém tem o prazer em determinada coisa, né? Todos querem isso, entende? Então essa nivelação de todos dentro de uma suposta liberdade, ela também não deixa muitas vezes a gente enxergar a realidade tal como ela é. Então eu coloco a segunda parte, que é tal como estes, ou seja, né, os mais domados, não entendem como os mais livres fruem suas alegrias a partir do autocontrole das experimentações e decisões próprias. Então, se você chegar para uma pessoa que tem determinados caracteres muito mais passivos, às vezes muito mais que demandam certa subjugação em muitos aspectos, né, ela não vai compreender como existem também as alegrias daqueles que almejam mais liberdade, né? E elas vão ficar meio que estupefatas com aquilo e muitas vezes vão chamar inclusive de egoístas, né, aos mais livres, né? Que vai falar, não, você está fazendo tudo, né, você quer o seu desenvolvimento pessoal, você quer, né, mandar em tudo, você quer tomar suas próprias decisões, então você está sendo egoísta. Então, muitas vezes, inclusive, a moralização, né, da taxação dos outros enquanto egoísmo, muitas vezes nascem desses mais subjugados que não querem ver o mais livre sendo livre, né? Ocorre isso também. Enfim, então acredito que aí tenhamos dissecado um pouco mais aí esta frase, ou essas frases, né, ou fragmentos meus. E peço aí, né, quem quiser deixar comentários, críticas e tal, para expandir essa questão aí, que a gente vai dialogando também sobre esses assuntos, mas achei que tem tudo a ver com a questão do canal, justamente por mesclar em muitas coisas que já tratamos em outros vídeos, certo? E, no geral também, reitero que deixei aí na descrição o link para o artigo. Então são 10 fragmentos, acho que vocês vão se interessar aí, quem quiser ler, né? Basta clicar no link da descrição que vai ter acesso ao artigo completo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.